Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril, e o tema que estudaremos será a clareza das Escrituras. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos, num primeiro momento, ter a tentação de dizer assim: a Bíblia é muito difícil de ser compreendida, não, dá muito trabalho para poder entender, eu leio e não consigo entender nada. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que a gente precisa estabelecer quando vai para a Bíblia é o seguinte: o Senhor Deus estabeleceu ou deixou a sua mensagem para nós numa linguagem que todos são capazes de compreender. Por isso é que a Bíblia não é o tipo de livro que você lê uma vez e depois joga do lado e diz assim: já li, chega. Não, a Bíblia é um livro que você deve ler, reler, ler outra vez, porque cada vez que você passa por uma experiência como essa, você compreende alguns aspectos mais interessantes a respeito da palavra de Deus. Eu, por exemplo, tenho tido uma experiência muito bonita no meu ministério, nesses últimos 2 anos, com a Bíblia em áudio. O jeito que eu consigo compreender melhor a Bíblia é ouvindo. Eu leio, estudo, tenho hábitos como esses, mas eu gosto muito de ouvir a Bíblia. Então, para você ter uma ideia, nesse ano eu já estou lendo a Bíblia pela 3ª vez. E em cada uma das vezes que eu vou passando pelos textos bíblicos, eu vou compreendendo coisas fantásticas. Hoje, por exemplo, eu tive a possibilidade de poder ouvir todo o livro de Atos. Quando você tem a possibilidade de poder ouvir um livro inteiro, você compreende verdades que você não compreenderia se lesse só um pedacinho. E às vezes você, em cada momento que você vai passando por ele, e veja, está fazendo mais ou menos o quê? Um mês que eu tinha tido a possibilidade de poder ouvir anteriormente o livro de Atos. E eu tive compreensões hoje que eu não tinha tido antes. E eu posso dizer a você que os momentos que eu passo com a palavra de Deus, eles são muito intensos, mas eu não costumo perder tempo. Eu acho que o tempo é muito precioso. Então, enquanto eu estou fazendo outras coisas, às vezes eu estou ajudando minha esposa com os afazeres de casa, agora com esse negócio de quarentena, tem sido muito mais intenso, a gente está mais em casa, tem que ajudar. Às vezes estou lá lavando a louça, o que eu vou fazer? Coloco o meu fone de ouvido e estou escutando a palavra de Deus. Enquanto eu estou fazendo, estou escutando e estou compreendendo coisas que eu não compreendia antes. E eu digo para você uma coisa: a Bíblia, ela é fácil de ser compreendida, mas para isso a gente tem que gastar tempo com ela. Se você daqui a pouco não se acerta lendo as Escrituras, experimente ouvir. E daqui a pouco, se você é visual, gosta de poder ler, leia. Se você é sinestésico, precisa estar ali tocando, grife, sublinhe, faça parte dessa história, mas gaste tempo com a Bíblia. Quando você vai usar o princípio do sola escritura, é somente a Bíblia. Ok, a gente já viu até aqui que, apesar de ser só a Bíblia, a única fonte da qual vamos extrair doutrinas, ensinamentos, teologia, é só dela. Mas nós não podemos negligenciar as diversas ciências que nos ajudam a compreender a Bíblia. E ontem nós tivemos a possibilidade de poder compreender que temos que levar em consideração o todo, é a Bíblia como um todo, de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Porque através dos diversos escritores, de formas diferentes, o Senhor Deus foi diluindo as suas doutrinas, ao mesmo tempo a sua teologia. E para compreendermos, temos que gastar tempo com o texto bíblico. Hoje o que vamos compreender é que você não precisa ser um expert para poder entender. Você não precisa ser um perito em Bíblia para poder compreender aquilo que ela quer dizer. Eu tenho alguns indivíduos que eu respeito demais. Em Antigo Testamento, por exemplo, o Dr. Reinaldo Siqueira, que é professor do nosso seminário aqui no Brasil, é um especialista em Antigo Testamento. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou procurar alguma coisa que ele escreveu, eu vou tentar ver qual foi a compreensão que ele teve, e às vezes a compreensão que ele teve é muito maior do que a minha. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que eu não tivesse o Dr. Reinaldo Siqueira para poder me ensinar sobre o Antigo Testamento, sou franco em te dizer, eu seria capaz de poder descobrir aquilo que são os princípios da palavra por mim mesmo. Por quê? Porque Deus deixou isso de forma bem clara na sua Bíblia. Quando vamos para o Novo Testamento, temos, por exemplo, o Dr. Wilson Paroski, que é um especialista em Novo Testamento, autor, inclusive, da lição dos Atos dos Apóstolos, que estudamos alguns trimestres atrás. Fantástica lição. Um homem tremendo. Sempre que paro para poder ler alguma coisa que ele escreveu ou ouvir aquilo que ele tem a dizer, a gente sempre bebe da sua sabedoria. Mas digo para você, não preciso dele para compreender o livro de Atos,
que é tão simples na sua maneira de colocar ali a história dos Atos dos Apóstolos. É lógico que, usando o conhecimento que esses homens adquiriram, a gente tem a capacidade de poder compreender algumas coisas, alguns princípios, principalmente porque eles aprenderam a utilizar as ferramentas de interpretação bíblica que estão à disposição de todos nós, desde que estejamos dispostos a gastar tempo. Mas o princípio da sola escritura vai deixar claro que nós não precisamos, não podemos depender de outras pessoas para poder compreender os princípios bíblicos. Nós devemos, por nós mesmos, sermos capazes de poder ir até a Bíblia, de compreender a mensagem de Deus. Já falamos aqui estávamos aqui falando sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Uma das coisas que hoje eu estava estudando, por exemplo, o livro de Atos. Quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, ele começa a pregar para aquele pessoal e eles aceitam muito facilmente. Mas um processo de perseguição acontece, Paulo é obrigado a fugir de Tessalônica, vai para Bereia. Quando chega em Bereia, a coisa era um pouco diferente. Os bereanos, eles ouviram o que Paulo dizia, chegavam em casa, pegavam a Bíblia e iam dar uma olhada para poder ver se aquilo que Paulo falou estava de acordo com assim diz o Senhor. E uma igreja muito forte foi estabelecida ali. Esse pessoal nos ensina que nós não devemos depender de outros para a interpretação da Bíblia. Não dependemos de líderes religiosos. Eu não posso ser um cristão e acreditar em algumas coisas porque o meu pastor diz, porque meu líder religioso diz, porque meus pais dizem. Eu tenho que ter minha experiência com a palavra de Deus. E para isso não tem outra receita. A receita é estudar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Você não entendeu? Eu vou repetir. Estudar, estudar e estudar a palavra de Deus com oração, com clamor, com busca, porque o mesmo Espírito que esteve dirigindo os profetas e apóstolos do passado na escrita desse mesmo material vai nos iluminar para podermos compreender aquilo que está revelado. Portanto, dentro do princípio sola escritura está também o princípio de que todos os crentes fazem parte do sacerdócio real e da nação santa de Deus. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade de compreender e ao mesmo tempo explicar a palavra de Deus para aqueles que estão à nossa volta. E para isso temos que respeitar a palavra de Deus como um todo. Vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude a sermos sacerdócio real, nação santa, que conhece os princípios da palavra de Deus por experiência. Gente que gasta tempo com a palavra de Deus, gente que busca compreender aquilo que é o ensinamento do Senhor. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, por tua palavra, mas obrigado porque temos ainda a possibilidade de compreender os seus ensinamentos. Mas a gente precisa ser muito honesto, Senhor. Muitas vezes negligenciamos a nossa responsabilidade de estudar, de compreender esses mesmos princípios como sacerdócio real e nação santa. Ajuda-nos a podermos fazer isso, a gastarmos tempo de qualidade com a tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?